dia, meus irmãos, né? Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, né? Primeira semana do ano concluída, né? Estamos aqui para louvar, né, a Deus, agradecer a Ele por todas as bênçãos recebidas, né? E por tudo de bom que Ele nos tem feito. Vamos ficar de pé, né? Se a gente veio aqui hoje para louvar e bendizer o nome do Senhor, então vamos louvar, né? De todo o nosso coração, abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus nesta manhã. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui para louvarmos e bendizer no teu santo nome. Ó Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, o andamento deste culto, e que tudo que fizermos, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, que a tua palavra possa ficar, Senhor Deus, gravada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Nós vamos, primeiramente, ler aqui a lista dos nossos aniversariantes da semana. Muito bem. Nessa semana, irmão Ronaldo Branco, Lucas Moraes, Paula Munier e Celso, filho do irmão Léo. 5 de janeiro, casamento da irmã Sônia e irmão Célio Pacheco, 45 anos. Esqueceram de alguma coisa aqui, nessa lista. Eu e Giselda hoje completamos 40 anos de casados. Né? 40 anos. Célio está 5 anos na minha frente. Né? Deus possa nos abençoar, chamar a Giselda aqui à frente. E os outros irmãos, não sei se estão presentes, se tem alguém que quer representar eles, pode vir também. Dia 1º, exatamente. A Beth está lembrando do aniversário da igreja, que, por sinal, foi muito bom, né, a programação, bastante gente aqui, bastante irmãos que estavam em Itaperuna passeando, né, e que fez parte da nossa igreja, que estavam aqui no dia 1º. Não é isso? Ronaldo fez. Muito bem. Convidar a irmã Wanda, vem aqui à frente, irmã Wanda. Ela vai estar agradecendo a Deus os nossos aniversariantes, né, e você vai estar agradecendo também para o casamento da irmã Célio e Sônia e Giseldo Josué, dia 5 de janeiro, exatamente. Né? 40 anos atrás eu estava numa correria, né? Nosso Deus, nosso grandioso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã, porque nós estamos na Tua presença, estamos na Tua casa, para prestar culto de adoração e louvor ao Teu santo nome, Pai. E agora, Deus especial, nós queremos agradecer, ó Deus, pela vida do irmão Célio, da irmã Sônia, que completa o aniversário de casamento. Que o Senhor esteja abençoando a família dos Teus servos, Senhor. Toda a sua família que seja guardada e protegida por Ti, Senhor. Obrigado por essa grande vitória. Obrigado pela vida do irmão Josué e da irmã Giselda, que hoje completam, Deus, 40 anos de casado. Senhor, Tu sabes da importância dos Teus servos na Tua obra, como eles têm, ó Deus, dedicado, dado a sua vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar a sua família, que o Senhor possa abençoar os seus netos, a sua geração, que o Senhor toma o Josué nas Tuas mãos, a sua saúde, a saúde da Giselda, que o Senhor encha eles da Tua sabedoria para conduzir esse trabalho, ó Deus, que eles têm grande responsabilidade aqui, enquanto, ó Deus, está, ó Deus, sem pastor, Senhor. Cuida do Teu servo, dá a ele a visão do Espírito Santo de Deus. Abençoa toda a nossa igreja, os irmãos que estão aniversariando, que já fizeram aniversário, muito obrigado, Senhor. Toma cada um nas Tuas mãos, cada família representada aqui na Tua igreja, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida deles e por tudo que o Senhor irá fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, nós temos alguns comunicados importantes. O nosso
Nosso culto de oração aos domingos 7h30, ele continua, né? Os irmãos são desafiados para estarem aqui. Hoje eu não pude estar, porque eu estava até para dirigir hoje, mas eu levantei, passando um pouquinho de mal, fiquei um pouquinho mais lá, para poder recuperar melhor. Essa semana vai ser a semana de oração matutina, né? Nós estaremos orando aí pela igreja, estaremos orando aí pela sucessão pastoral. E eu gostaria, pastor José Rodrigues, pastor, vem aqui à frente um pouquinho. Ele vai falar como que está funcionando o programa da congregação do Colibri nesse mês de janeiro, tá bom? Ele vai falar para os irmãos. Pode ser. Irmãos, bom dia. Então, a congregação, tá, esse mês de janeiro está um pouco atípica, tá? Eu resolvi dar umas férias para mim mesmo, tá? E a gente não sei se eu vou sair de Itaperuna, né? Mas pelo menos resolvi dar umas férias para mim, tá? Aí o que vamos fazer? A igreja, a congregação do bairro Colibri, ela não vai fechar as portas com isso. Então, manteremos, a quarta igreja irá manter os cultos de quinta-feira para atender a comunidade, tá? E outros irmãos da região. Antes, funcionávamos toda terça, de 7 às 8, quinta-feira, de 6 às 8, né, com a reunião das senhoras, a quinta-feira, né, 7h30, domingo de manhã, a escola dominical, de 9 às 10, e o culto da noite, que é à tarde, certo? 5h30. Então, a programação de terça e a programação de domingo, nós estamos deixando nesse mês, já comunicamos com os irmãos lá da congregação, tá? O irmão Amós, ele vai ficar responsável por abrir a congregação todas as quintas-feiras, tá? E os irmãos também estão convidados, tá? Não está tendo célula nesses dias, né? Todas as quintas-feiras, se os irmãos quiserem ir lá cultuar conosco, né? Está convidado, tá certo? Mas aí, fevereiro, se Deus assim permitir, voltará ao normal, certo? Obrigado, pastor. Fica o desafio, então, para nós estarmos ali no Colibri, quinta-feira, mês de janeiro, aí nós não temos as células, e vamos participar lá, né? Próxima quinta-feira, quem vai estar falando lá é o Pedrinho. Okay? E gostaria agora de dar uma palavra, Celim, ele vai falar especificamente sobre a sucessão pastoral, né? Nós vamos ter agora, irmãos, pode chegar, Celim, nós vamos ter momentos no nosso culto, né? Nós precisamos intensificar as nossas orações, tá bom? Irmãos, bom dia. Paz de Cristo para todos. Estou aqui para desafiar a igreja, né? Nós vamos fazer um momento de oração. Nós vamos ter 3 minutos, tá? Para que a gente possa, aqueles que puderem se ajoelhar, ou aqueles que não podem permanecerem sentados mesmo, nós vamos fazer 3 minutos de oração para a nossa sucessão pastoral, tá? Eu gostaria de contar com os irmãos. A comissão já está fazendo isso às 19 horas, tá? Mas nós vamos intensificar mais ainda este momento, tá? E agora a gente gostaria de que a igreja toda compartilhasse também com a gente, né, sobre isso, este momento de oração. Então nós vamos ter 3 minutos. Assim que eu vou marcar no relógio lá, assim que der os 3 minutos, eu vou começar a orar em voz alta, certo? E os irmãos vão ter esses 3 minutos. Vão ser específicos para a sucessão pastoral. Eu gostaria de deixar um versículo com os irmãos, se encontra em Romanos, 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 1, desculpe. 1 Coríntios 10, 1, 10. O cara é direito, porque mexer com a Bíblia com a mão esquerda não dá certo. Primeiros Coríntios 1, 10.
Vou ler na minha versão, que a minha é um pouquinho diferente. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Em outras versões diz que a gente tem que ter o mesmo pensamento. Então, que a gente possa estar unido neste mesmo pensamento, né, de receber o novo pastor que virá, né, com a gente possa ter o mesmo sentimento que nós tivemos com os outros pastores, a gente possa amá-lo, né, fazer o possível para que ele permaneça aqui muito tempo. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa união. Então eu vou dar 3 minutos, a versão diferente. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 3 minutos, são 9h34, 9h37, eu vou começar a orar, tá bom? Os irmãos têm 3 minutos para fazer isso. É específico, tá, irmãos? É pela nossa sucessão pastoral. Pai de amor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos deste de falarmos contigo, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos as nossas petições no teu altar de glória. Que o Senhor possa estar, ó Pai, unindo a nós, ó Pai, através da oração.
atenda as nossas orações, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, e que nós possamos ter um mesmo pensamento, nós como igreja, unidos com o Senhor, porque nós sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós é que temos que saber lidar com isso. Ó Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, nós te pedimos. E agora o Senhor esteja, ó Pai, com o restante do culto que será realizado, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que o Seu nome seja engrandecido aqui na terra. Esteja, ó Pai, com o pregador desta manhã, que irá trazer a Tua mensagem, que o Senhor já falou ao seu coração, ó Pai, e que ele possa tocar aos nossos corações também. E para isso nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, ó Pai, sabermos discernir a Tua palavra, e que os nossos corações estejam abertos para recebê-la, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos praticá-la no nosso viver diário, para que tenhamos frutos e frutos verdadeiros, frutos bons. No nome de Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmão Celinho falou que a comissão está todos os dias às 19 horas para orar. Nós convidamos a igreja para, junto com a comissão, possa estar também orando nesse horário, né? Nós estamos no momento que nós precisamos muito das orações dos irmãos. Não é isso, Ana Lúcia? Quando precisa tomar essa decisão, é momento de nós intensificarmos mais a nossa oração. Então, a gente deixa o desafio para os irmãos orarem juntos, todos os dias, 19 horas. E nessa semana que teremos aí, nós vamos orar mais especificamente também. Logo mais à noite, nós vamos ter um outro momento de oração também. Vamos fazer isso todos os dias, todos os domingos, se Deus quiser, daqui para frente. Tá bom, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos repetir juntos? Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama ao que dá com alegria. Naquela linha, segundo tiver proposto no seu coração. Muito bem. O gasofilaste aqui à frente, os irmãos do louvor vão estar agora entoando um cântico. Os irmãos terão oportunidade de estar entregando os dízimos e as ofertas. Oi. Giselda avisa se, porventura, não achar o envelope ali, pega, anota seu nome direitinho nesse aí, depois ela já transfere lá para o envelope novo, tá ok? Pedrinho, cadê o Pedrinho? Fugiu? Ah, fugiu não, tá lá, ó, entendeu? Tá bom, Pedrinho, depois desse momento, você, tá bom? Irmãos, façam dessa canção um momento de clamor, como tem sido falado que precisamos de orações, né? Essa canção, ela é um clamor ao Senhor. Convide o Senhor a incendiar os nossos corações. Essa canção fala de convidar o Senhor para encher esse lugar. E eu acredito que não é a parede, não é o banco, e sim a gente enquanto pessoa, eu e você. Então, faça dessa canção um momento de real clamor.
palavra agora está com o Pedro. Orar agradecendo os dízimos e ofertas, né, que foram depositados. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor deu aos seus... E contribuindo, Senhor Deus, com o dízimo, Senhor Deus, com as suas ofertas. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar a cada dia, Senhor Deus, abençoando a cada um, Senhor Deus. E quem não teve essa oportunidade, Senhor Deus, ou por falta de condições, que o Senhor possa dar, Senhor Deus, as condições necessárias a cada um, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, a cada dia contribuir com alegria na Tua casa. Ó, Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, nossas vidas, em nome de Jesus. E abra os nossos corações para recebermos a palavra do Senhor desta manhã, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Somos gratos por mais uma vez estarmos aqui juntos para poder cultuar o nosso Deus. E que bom que você veio. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Amém? Atos capítulo 5, verso 1 ao 11. Vai dizer assim na minha versão. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, graças te damos pela tua mensagem lida, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, te rogamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja me usando neste momento, Pai, para ser boca do Senhor, instrumento do Senhor, que o teu Espírito Santo se manifeste neste lugar. Essa oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, Atos é o grande relato da igreja primitiva. É um livro histórico, né? Ele narra a história da igreja. Ele vai nos trazer a narrativa sobre o início da igreja, começando no dia de Pentecostes e prosseguindo até a pregação de Paulo em Roma. É a grande reação da grande comissão, né? É a reação inicial da grande comissão. O que nos interessa aqui é o registro da propagação do evangelho e o crescimento da igreja. Nós temos que olhar Atos sobre a luz dessa narrativa. Atos 2, verso 46 e 47 vai dizer: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 9 também vai dizer que a igreja crescia em números. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que Atos registra uma vivacidade, o avanço da igreja no poder do Espírito Santo. A igreja ora e prega, a igreja crê e vê as maravilhas divinas, a igreja proclama as boas novas do Evangelho e vê as multidões se rendendo aos pés do Salvador. Tudo estava corroborando bem para a igreja, tudo que acontecia ali estava acontecendo para o avanço da igreja. Se a gente voltar um pouco aí no capítulo 4, verso 33 ao 37, a gente vai ver que aquela igreja, ela estava agindo. Vamos ver que com grande poder os apóstolos davam testemunho de Jesus e sua ressurreição. E neles habitavam abundante graça. Não havia necessitados, pois os que possuíam bens vendiam e entregavam aos apóstolos para que ajudassem, para que distribuíssem entre os necessitados. Foi isso que fez Barnabé. Vendeu sua posse e trouxe aos pés dos apóstolos, como diz o texto, o preço que ele vendeu a sua posse. Ele depositou aos pés do apóstolo. Pois bem, então nós chegamos na história que nós acabamos de ler. Ananias e Safira, eles eram membros desta igreja que crescia. Então nós vamos analisar um pouco sobre a história de Ananias e Safira e tirar algumas conclusões. O pecado de Ananias e Safira vai muito além da cobiça, vai muito além do amor ao dinheiro. Aqui não é uma questão de fidelidade ao dízimo e oferta. Apesar do texto nos falar, né, no verso 2, ele vai, na minha versão, vai usar a palavra reter, no verso 3 vai usar a palavra reservando, e essa palavra, o original dela no grego, significa roubar. Apesar dessas palavras nos levar a pensar diretamente nos dízimos e ofertas, no dinheiro, mas o que o texto aqui está querendo nos expor não é somente isso. Óbvio que isso também estava no coração de Ananias e Safira, mas não era somente isso. Até porque não era uma ordenança de Deus que as pessoas vendessem tudo o que tinha para partilhar com os necessitados, para partilhar com os outros, vender os seus bens. Não era um mandamento de Deus para aquela igreja, mas era uma marca daquela igreja primitiva, apesar de não ser um mandamento. Os irmãos daquela igreja, eles faziam isso porque tinham o coração na obra. Pessoas abriam mão das suas luxúrias para ajudar os que necessitavam, como fez Barnabé. Vendo essa atitude, Ananias e Safira, eles decidem fazer o mesmo. E ao chegarem diante do apóstolo Pedro, eles entregam parte do dinheiro da venda de sua propriedade. Eles não entregam tudo, mas eles alegam estar entregando tudo. Porque o pecado deles ia muito além da cobiça ou do dinheiro. O problema aqui não era eles doarem parte do dinheiro. O apóstolo Pedro vai deixar isso bem claro no texto. Eles poderiam fazer o que bem quisessem. O terreno era deles. Eles não precisavam nem vender, que dirá doar.
mas eles fizeram isso por vontade própria. O problema deles é que, diferente de Barnabé, eles não estavam com seu coração na obra. Suas intenções foram diferentes da de Barnabé, pois seus corações, eles não estavam na obra da caridade, e sim na obra da vaidade. Foi uma atitude tomada de hipocrisia daquele casal. Ananias e Safira, eles eram membros daquela igreja, da igreja de Jerusalém. O texto não nos mostra exatamente qual local ocorrera esse fato, mas sabemos que é em Jerusalém. Mas se fosse nos dias atuais, certamente Ananias e Safira teriam um certificado de batismo, porque o texto deixa claro que eles eram membros daquela igreja, mas os seus atos não estavam com boas intenções, não estavam na simplicidade do evangelho. Eles tentam enganar a igreja. Eles não querem servir, querem ser vistos. Eles não queriam estar nos bastidores, eles queriam estar no mais alto palco. Eles queriam ser vistos. Eles não queriam estar nos bastidores, pois sua atitude não visava o necessitado. Eles queriam estar no palco, queriam ser reconhecidos pela igreja de Jerusalém, assim como percorrer a história de Barnabé antes deles. Barnabé, ele fez de coração e as pessoas escutaram o ato dele. Assim como quando nós fazemos algo. Exemplo que nós tivemos aqui nessa igreja é o projeto social que tinha. O projeto social que tinha aqui era falado sobre toda Itaperuna. Onde a gente ia, a gente escutava sobre o trabalho que essa igreja estava fazendo. Mas essa foi a atitude de Ananias e Safira. Eles agiram de hipocrisia, porque eles queriam ser reconhecidos, eles queriam fama, eles queriam fama para si. Então, este foi o primeiro pecado que a Bíblia narra sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja primitiva. Um pecado tão atual, o pecado da hipocrisia na igreja. Ananias e Safira eram pessoas que pregavam a caridade, mas não a praticavam de coração. E quando faziam, era com segundas intenções. Talvez eles eram membros que subiam ao púlpito para pregar, mas com segundas intenções, não com a intenção de espalhar a boa nova do Evangelho. Talvez eles eram membros que falavam tanto do amor, mas não os colocavam em prática. Talvez eles eram mensageiros do Evangelho, mas apenas com a intenção de atrair pessoas para si. Talvez eles tocavam um instrumento, cantavam naquela igreja, mas não com a verdadeira intenção de adorar a Deus, de levar o povo à adoração. Eles viviam em segundas intenções, eles viviam a hipocrisia. Pessoas que estavam envolvidas no berço da igreja, mas que não viviam em santidade, mas que não viviam em temor. Percebendo essa atitude, Pedro toma uma atitude. O apóstolo Pedro, ele condena a atitude de Ananias e Safira. Pedro, ele condena essa atitude. O apóstolo mostra passo a passo no texto. Primeiro, ele alerta quanto a Ananias ter deixado Satanás encher seu coração. A palavra encher aqui vai nos trazer o sentido de abastecer, executar, cumprir. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia de Satanás enchendo o coração de alguém, de Satanás soprando no ouvido de alguém. Temos o exemplo clássico que aconteceu com Judas. João 13:2 vai dizer: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, Satanás encheu o coração de Judas para que ele viesse a trair Jesus. O próprio apóstolo Pedro, quando repreende Jesus, em Mateus capítulo 8, e Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Satanás, ele pode encher o coração do crente frio, ele pode encher o coração do crente que não tem firmeza. Ananias, ele deu lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27 vai dizer: irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A culpa de tal ato, portanto, não é de Satanás, apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira. O apóstolo Pedro diz a Ananias: não estava em teu poder? Esta palavra poder, ela vai trazer o sentido de capacidade, de liberdade, de domínio. Satanás apenas soprou no ouvido de Ananias o que ele queria ouvir. Talvez Satanás tenha soprado: fica com dinheiro, para que você vai doar lá? Você pode trocar de carro, você pode levar Safira no cabeleireiro, você pode fazer tantas coisas com esse dinheiro. Para que você vai doar esse dinheiro? Ih, larga de ser bobo. Essa história de doação aí é coisa do passado. As pessoas não merecem mais caridade, as pessoas têm sido tão ruins. Para que você vai fazer isso? A pessoa vai te apunhalar pelas costas e você vai vender seus bens e doar seu dinheiro? Para quê? Faz isso não. Provavelmente Satanás encheu o ouvido de Ananias com coisas assim. Obviamente o carro aqui é uma ilustração. Mas Satanás, ele enche o coração de Ananias. Ananias, ele formou o desígnio em seu coração. A palavra coração nos traz o sentido de desejos, sede de desejos, sentimentos, pensamentos. Ele se deixou vencer pelos seus pensamentos. Talvez Barnabé ouviu a mesma situação, mas ele não deu lugar ao diabo. Ele não ouviu as tentações. Ele, como diz 1 Pedro 5,8, ele foi sóbrio e vigilante. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o interessante dessa palavra derredor é que nos traz o sentido também de que Satanás, ele não pode nos tocar, ele não pode entrar ao redor, ele fica ao derredor. Então, isso nos mostra por que Pedro corrigiu aqueles homens. Porque Satanás, ele pode inflamar o nosso ego, nos levando a atitudes terríveis. E Pedro, ele poderia apenas ter recebido aquele dinheiro. Pedro, ele poderia ter continuado inflamando o ego daquele casal, para que chegasse mais doações aos seus pés. Mas Pedro, ele não queria brincar com Deus. Ele era um homem de temor. Ele era um servo do Senhor. Podemos lembrar a história de Acã, que pega as coisas sagradas do Senhor em Jericó, após a batalha, após Jericó ser destruída. Acã, ele pega aquelas coisas consagradas ao Senhor em Jericó. E quando o povo de Israel vai lutar contra Ai, uma pequena cidade, um pequeno lugar, onde os espias que foram ali viraram para Josué e disseram: precisa mandar todo mundo não. Poupe os homens de Israel. Poupe os homens de Israel. Eu não anotei aqui a quantidade de homens, mas mandou poucos homens para a batalha. Porque aos olhos humanos estava correndo tudo bem ali. Aquele povo acabava de vencer a grande Jericó, a tão temida Jericó. Então, o que era Ai perto de Jericó? Mas Deus condenou o pecado de Acã e deu vitória a Ai sobre o povo de Israel, sobre os israelitas. Quando o problema de Acã foi resolvido, aí sim os israelitas conseguiram vencer Ai. Aí o povo conseguiu conquistar aquela cidade. Aí o povo conseguiu avançar com as promessas de Deus. Então, todo pecado, ele tem consequência. Não é diferente com o pecado que nós cometemos contra a igreja. O pecado oculto na igreja é uma arma cheia para Satanás, que quer nos destruir, quer nos dividir. Um crente vacilando é um prato cheio para Satanás. E ele quer usar esta arma contra a igreja. Satanás, ele, em toda a história, ele usa diversas armas contra a igreja. Ele usa ataques físicos, ele usa ataques também infiltrados, como é o caso desse texto.
Então, esse era o desejo de Satanás: corroer a igreja, de dentro para fora, tentar manchar a igreja. Ele queria que nós transbordássemos com a hipocrisia. Ele queria transformar a atitude de Ananias e Safira em algo que viesse manchar a honra daquela igreja em Jerusalém, viesse trazer a público, à tona, uma imagem ruim daquela igreja. Por isso, nós devemos corrigir e aceitar a correção. Por isso que o apóstolo Pedro, um homem de Deus, um líder de Deus naquele lugar, corrige aquela igreja, corrige aquelas pessoas, corrige Ananias e Safira. Porque Deus, ele exerce o seu juízo. Tanto Ananias quanto Safira foram para a cova, morreram por conta de ter mentido ao Espírito Santo. E aqui nos mostra a disciplina na igreja, a importância da disciplina para o bom testemunho. Após este episódio, que no verso 11 vai nos dizer que sobreveio grande temor a toda a igreja ela continua a crescer. O verso 14 vai dizer: e crescia mais, e multidão de crentes, tanto homens como mulheres, eram agregados ao Senhor. Uma igreja que não denuncia o pecado é uma igreja que não tem temor a Deus. É uma igreja que está vivendo em mentira. É uma igreja que não tem um crescimento saudável. Às vezes, nós até pensamos que ocultar as coisas talvez vai trazer um crescimento para a igreja. Às vezes, nós pensamos que a disciplina vai afastar membros da igreja, que a disciplina vai afastar as pessoas lá de fora a vir para a igreja. Eu imagino o grande temor que aquele povo sentiu. A igreja do apóstolo Pedro, onde as pessoas que iam lá e mentiam a Deus, elas morriam, caíam duras no chão. Imagine se fosse nos dias de hoje. Você iria na igreja onde o pastor está lá pregando, está falando, e de repente cai um morto no chão lá, porque estava mentindo a Deus, mentindo ao Espírito Santo. Então, era um grande temor, mas temor não era medo. Temor é respeito, temor é reverência. Então, aquela igreja temeu, aquela igreja teve temor, mas aquela igreja continuou avançando. E como o texto que eu acabei de ler dizia, ela ia crescendo em multidões de crentes, iam se convertendo a cada dia, porque a disciplina ela não vai afastar os fiéis da igreja de Deus, ela não vai afastar o arrependido da igreja de Deus, muito pelo contrário, a disciplina vai mostrar a seriedade que nós levamos o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos disciplinar, nós precisamos nos corrigir, nós precisamos fazer autoanálise de nós também. Talvez se Ananias e Safira tivessem voltado atrás, tivessem feito uma análise em seu coração e pensado bem, falado, não vale a pena, por causa de fama, por causa de dinheiro, não vale a pena. Talvez se eles tivessem feito essa autocorreção, eles continuariam vivos, não estariam vivos até hoje, obviamente, mas eles continuariam vivos e talvez servindo a Deus ali naquela comunidade. E talvez até nós pudéssemos escutar outras histórias deles, assim como nós escutamos outras histórias de Barnabé após esse episódio anterior que foi narrado. Mas a gente fica aqui no talvez. A gente não pode declarar o que teria acontecido na vida de Ananias e Safira, mas nós podemos viver a nossa vida, nós podemos nos arrepender, nós podemos voltar atrás, nós podemos largar a hipocrisia, nós podemos viver uma vida de santidade e temor diante de um Deus tão grande. E o texto aqui nos narra também uma verdade sobre o Espírito Santo. Abre aspas aqui, a título de curiosidade, esse é um texto que nós podemos, como o pastor Augusto Nicodemos diz, nós podemos usar para rebater os testemunhos de Jeová que baterem na porta da nossa casa. Porque esse texto vai mostrar quem é o Espírito Santo de Deus. Vai mostrar
quem é o Espírito Santo de Deus. E a gente pode ver isso no verso 3, no verso 4 e no verso 9, que vai dizer: mentistes ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus, porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo. Encontramos aqui a afirmação de que o Espírito Santo, ele não é uma força, não é uma energia, como alguns dizem, os próprios testemunhos de Jeová dizem. Ele não é um vento, ele não é algo, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é pessoal. Não tem como a gente mentir para uma energia. A gente está lá vendo aquele fio passando na energia assim, a gente não vê, né? Mas a gente está lá conversando com o fio e mentindo para o fio. Não tem como. Isso nos mostra que o Espírito Santo é pessoal. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, Ananias e Safira, eles não estavam mentindo a homens, mas estavam mentindo ao Espírito Santo, estavam mentindo a Deus. Essa é uma declaração poderosa que defende a doutrina que nós acreditamos, a doutrina da Trindade, que defende o Espírito Santo como algo pessoal, como alguém, como uma pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, como o texto diz, ele é Deus. E o fator interessante é que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, e aquela igreja estava cheia do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja tomava atitudes segundo o Espírito Santo de Deus. Aquela igreja era guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quão poderoso, quão gracioso é saber isso, que o Espírito Santo de Deus, que é pessoal, ele está no meio de nós. Ele está em cada um de nós, que nos arrependemos do nosso pecado e confessamos nossa vida diante de Jesus, diante do nosso Salvador. O Espírito Santo, então, ele começa a habitar em nós, e nós podemos andar agindo de acordo com o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos andar sozinhos, nós não precisamos encobertar os nossos pecados, mas nós podemos confiar no Espírito Santo que age na igreja do Senhor, como agiu naquela igreja lá atrás, na igreja de Jerusalém. Então, nós aprendemos algumas coisas importantes nesta lição. Nós aprendemos a importância da liderança da igreja, a importância da atitude de Pedro, de administrar aquela igreja, de repreender o pecado, de denunciar o pecado. Nós aprendemos a tratar, como foi com Ananias e Safira, os nossos irmãos. Nós aprendemos a tratar a nós mesmos, fazer uma autoanálise. Nós aprendemos que nós podemos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Aprendemos que não devemos viver uma vida de hipocrisia dentro da igreja, que não devemos viver uma vida de aparência, mas sim viver em transparência, viver como servos do Senhor Jesus, sem um ego inflamado, sem buscar os nossos próprios interesses, mas servindo com um coração puro, simples, humilde. Porque Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas tementes a Ele. Pessoas com disposição para servir, com certeza. Apesar do texto aqui não falar sobre dízimo e oferta, não ser esse o objetivo do texto, mas isso não anula a questão do dízimo e da oferta que nós devemos contribuir. E com certeza, os templos, os obreiros, eles precisam do nosso serviço também, eles precisam da nossa colaboração para se manterem. Mas Deus, Ele não quer o nosso dinheiro. Deus, Ele não quer atitudes falsas vindo de nós. Deus, Ele quer verdadeiros servos que o adoram em espírito e em verdade. Ele quer verdadeiros servos que caminham sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E esta é a mensagem de Deus para nós, quarta igreja, que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Espírito Santo de Deus, sem hipocrisias, sem acobertar pecados, que nós possamos denunciar o pecado, tratar as pessoas. Tratar as pessoas não significa bater nelas, não significa escorraçar elas,
não significa simplesmente jogar para fora, mas significa cuidar de pessoas. Esse é o objetivo do apóstolo Pedro aqui. Nesse episódio, como eu disse lá atrás, a igreja, Atos é um livro histórico, e Deus, ele mata Ananias e Safira sim, porque aqui ele queria trazer uma mensagem para as futuras igrejas. Ele queria trazer a mensagem do seu juízo. Ele queria trazer a mensagem de que todo pecado tem punição. Então, ele usa Pedro e mata Ananias e Safira para que essa mensagem chegue a nós. E hoje é incomum, eu pelo menos nunca vi nem ouvi falar de em alguma igreja alguém falecer assim por conta de um pecado. Isso não é algo comum, mas Deus ele nos dá a oportunidade de nos arrepender. E que graça maior do que essa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, graças te damos pela tua mensagem aqui explanada, ó Deus. Pai, que essa mensagem possa transformar o nosso coração, Pai. Não nos deixe viver em hipocrisia, Pai. Não nos deixe viver em pecado e querer mostrar outra aparência, Pai, diante do povo do Senhor, diante das pessoas, diante do mundo. Não nos deixe, ó Pai, sermos usados por Satanás para manchar a igreja do Senhor. Por favor, Deus, nos livre de todo o mal, nos livre das ciladas do diabo. Que o Senhor possa estar colocando em nosso coração, Pai, a Tua palavra, Deus. Que nós possamos ter a disposição de aprender com a Tua palavra, com a Bíblia Sagrada, para que nós possamos cada dia mais estar cheios do Teu Espírito, para que nós possamos cada dia mais ter ferramentas para combater Satanás, como Jesus, quando foi tentado, usou a palavra do Senhor contra o diabo. Que nós possamos fazer o mesmo, que nós possamos ler e crer fielmente que a palavra do Senhor é viva e que ela trabalhará em nós, através do Seu Espírito Santo, que nos fará lembrar daquilo que nós estudamos. Ó Deus, por favor, cuide da Quarta Igreja Batista. Cuide de mim e de cada um desses irmãos que aqui estão, Pai. Que nós possamos seguir fielmente. Que esta igreja possa ser tomada pelo Teu Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus. E que aqui não tenha espaço para Satanás e suas ciladas, ó Deus. Por favor, é isso que eu te rogo, é isso que eu te clamo, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a seguir firme no propósito de levar o Evangelho de Cristo às pessoas que necessitam. Que nós possamos seguir firme no propósito de abençoar os necessitados, mas com o coração na obra, mas com o coração no Senhor, mas com humildade, com servidão. Por favor, Deus, essa é a oração que eu te faço. Transforme o nosso coração, transforme a nós, Pai. Nós somos inclinados ao pecado, nossa carne, Pai, nossos desejos são maus, e por isso nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito Santo agindo em nós. Por favor, Deus, essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Josué, alguma coisa? Meus irmãos, então com oração silenciosa nós estamos encerrados. Não deixe de cumprimentar o seu irmão antes de ir. Amém?